Oi, pessoal, tudo jóia? O papo foi tão bom do podcast anterior que a gente resolveu retornar com essa câmera que eu tenho que falar. A gente resolveu retornar com o Pedro aqui para fazer algumas perguntas para ele, porque a gente tem que aproveitar o privilégio de ter o Pedro aqui com a gente. Então, vamos embora, Pedro. Obrigado. Valeu. Então, pessoal, eu elaborei algumas perguntinhas para fazer para o Pedro, né? Principalmente para elucidar algumas coisas que a gente trouxe aí no primeiro bloco. Pedro, é assim, com esses trabalhos que você faz dentro das empresas, né? O que traz, né, as empresas a olhar para propósito, para gestão humanizada? Por que você acha que você é chamado para fazer esses trabalhos? Eu sei que eu e a Dani te chamamos para esse trabalho, mas a gente está totalmente conectada com isso há algum tempo, né? Quando que você é chamado? Por que as empresas te chamam? Tá. É difícil responder isso aí, não é fácil não, mas porque acho que tem muitas frentes dessa resposta. O porquê eu sou chamado, eu especificamente, né? Uma coisa é porque eu e porque as empresas olham. Então, porque eu sou chamado, geralmente tem alguma coisa na sensação daquele líder, né? Porque geralmente é um líder ou dono de empresa, um líder até de alta liderança, que tá falando, ó, preciso de algo diferente. E geralmente vem inclusive nessa frase mesmo, a pessoa não sabe o que é, mas uma sensação de dá para ser diferente. Pode ser porque ele leu um livro e gostou do tema, assistiu uma palestra e gostou do tema, ou pode ser porque de repente o pessoal abaixo dele ou em volta dele está vibrando uma coisa de falando mais de como é que a gente cura uma empresa, de como é que a gente torna ela mais humana, como é que a gente se conecta mais com o propósito. Pode ser porque ele leu meu livro, isso acontece muito, né? A pessoa lê meu livro e me procura. E aí ela sente que tem alguma coisa diferente para ser feito, mas não faz a menor ideia do que é. Então, geralmente vem dessa sensação. Agora, por que isso acontece dentro das empresas? Aí eu acho que a gente tem algumas coisas. A principal delas, eu acho, que a gente está num momento, como humanidade, que é um momento de reencontro com o significado. Isso é muito claro. Qualquer nós, se parar para perceber um pouquinho, vai perceber que essa busca de significado está cada vez maior. Só a gente vê pesquisas por autoconhecimento, retiros, mesmo filosofias mais espiritualizadas, filosofias mais ancestrais. Essa busca está cada vez maior. Se a gente vê meditação, quanto que a gente ouve falar de meditação hoje em dia? Yoga, o quanto a gente ouve falar de yoga, que é uma tradição milenar hindu. Então, essas frentes que falam um pouco mais dessa vida mais espiritualizada, de busca por significado, propósito. Olha o quanto propósito se tornou um tema total crista da onda, né? Hoje já caiu um pouquinho, mas quanto essa palavra foi repetida. Então, é muito claro isso. Isso não é aqui, é no mundo inteiro. Porque existe realmente um movimento coletivo das pessoas por encontro por significado. O primeiro capítulo inteiro do meu livro eu conto um pouco essa história de o que aconteceu como humanidade, que a gente perdeu a conexão com o significado, na desconexão com a fé, numa briga entre igreja e ciência. A gente vai para um caminho racional da ciência, tem milhões de desenvolvimentos tecnológicos, científicos desse lado, mas numa briga também com a nossa própria fé, com acreditar em coisas subjetivas. Só que esse caminho da ciência também não respondeu à angústia do homem, que é o que viemos fazer aqui, quem somos, esse lado mais subjetivo de encontrar o significado na própria vida. E aí a gente está numa nova era, já há algumas décadas, das pessoas olharem para tudo isso. Óbvio que tem movimentos sociais que isso ajudam, né? A contracultura dos anos 60, o próprio pós-guerras, enfim, tem algumas coisas que acontecem. A própria Covid ajuda nesse sentido. Já as pessoas, depois desses, vamos colocar aí, 6, 7 séculos de existência, falaram assim, pera, a fé não ajudou e a ciência não ajudou. O que precisa acontecer agora? Eu preciso encontrar esse significado. E aí começa a buscar algumas reconexões. E essas reconexões vêm nessa... Quais são as filosofias que me dão significado? Quais são as coisas que eu posso buscar para ter um coração mais vivo, mais feliz, mais amoroso, mais conectado? E esse é um movimento social humanitário. E esse movimento social humanitário está acontecendo no mundo inteiro. E significa que está acontecendo na nossa casa, está acontecendo dentro das empresas. A juventude vem muito vibrando isso. Eu não quero mais trabalhar somente pela sobrevivência. Me dá significado, eu quero fazer aquilo que me interessa.
Quando a gente coloca isso em qualquer lugar, ou seja, dentro de uma empresa, dentro de uma área, por exemplo, as pessoas que estão ali vão vibrar. Mesmo eu posso estar, vamos dizer assim, numa dormência, se minha equipe começar a vibrar isso, vai começar a gerar algum ou desconforto ou algum problema se eu não começar a entender que alguma coisa está acontecendo nesse sentido. Então é um padrão de ressonância, né? Uma pessoa começa a falar do tema e começa a vibrar um padrão de ressonância, e isso está acontecendo, isso não é alguns lugares, isso está acontecendo em todos os lugares. E os líderes que têm um pouco mais de sensibilidade começam a vibrar e falam, peraí, tem coisa aqui. Mesmo que inconscientemente. Tem coisa aqui, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. E aí começa uma busca mais, então deixa eu buscar mais humanização, deixa eu buscar mais propósito, deixa eu buscar mais a espiritualidade, deixa eu trazer essas metodologias de meditação, de yoga, de descanso, de bem-estar para dentro da minha empresa. Então começam a vibrar e ele vai procurando portas, né? Quero propósito. Propósito é a porta que eu encontrei. Não, quero só fazer chama meu RH aqui, vamos fazer um trabalho de bem-estar para essas pessoas. Vamos fazer uma política de XYZ para aumentar a humanização. Aí vai ter essas diversas portinhas que as pessoas vão buscando, né? E quais são os impactos desse trabalho? Olha, aí para mim pega, porque daí se a gente for dar 1000 passos para frente, a gente está falando de um mundo mais humano. Aí a gente vai para o nível de propósito, assim. A gente está falando para um lugar onde realmente vale a pena estar vivo e olhar para um lugar onde vale a pena pertencer, seja numa vida, seja numa empresa. Esse é o resultado final. Como é que a gente diz isso para as pessoas, né? Eu fico pensando dentro de mim, assim, como é que eu faço as pessoas entenderem isso? Talvez, se a gente buscar dentro de nós, na nossa história, todos nós, agora, fazer assim, onde foi na minha história um momento, breve ou não, que aconteceu que eu falei, caramba, aqui vale a pena estar vivo. Isso aqui foi muito legal. É essa a sensação, essa é o resultado final. E aqui, pelo amor de Deus, não estou usando uma positividade tóxica do tipo, então quer dizer que uma hora vai ser sempre assim o dia inteiro? Não, lógico que não, não é isso, nunca. não é isso que eu estou falando. Mas é um estar num trabalho, numa empresa, onde, por mais que seja cansativo, que tenha um dia que eu não queira ir trabalhar, existe algo por detrás disso que fala, isso aqui vale a pena, isso aqui é legal de fazer. Faz sentido, né? Perfeito, Dani. Perfeito. Faz total sentido. E sentido no sentido de... Sim. Faz sentido para mim, faz sentido no sentido de direção, né? Total. Esse é o resultado final. Esse é o que a gente busca pensando como propósito desse trabalho. Agora, o que as empresas experimentam durante esse caminho, eu vou começar pelo mais importante de todos eles, mais resultados. E se a gente pegar, por exemplo, a pesquisas do Humanizadas aqui no Brasil, que está trabalhando um pouco como é que é a humanização, quais são os resultados e o que a humanização faz dentro da empresa. Então, quem quiser buscar mais, tem o humanizadas.com.br, que é uma pesquisa que é feita com grandes organizações. Sim, traz mais resultados. E isso está cada vez mais óbvio, que é muito bom para quem trabalha com quem a gente trabalha como nós, né? Está cada vez mais óbvio, porque hoje as pessoas, cada vez mais que eu converso com pessoas, não querem mais trabalhar em lugar que é tóxico. Não quer. E pessoas muito competentes, muito competentes. E aí, as empresas que oferecem um lugar não tóxico, mais humano, que se preocupa realmente com as pessoas e não só do ponto de vista de falaram que isso é importante, vamos pôr aqui. Você não está se importando. Sim, não funciona. Não funciona. Essas empresas, elas contratam quem elas quiserem na mão. Eu estou ouvindo isso cada vez mais e isso é muito realidade. Eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo. A Natura. Eu sei, por exemplo, a busca de pessoas que querem trabalhar na Natura é maior do que a Natura buscando gente de fora. Justamente porque as pessoas entendem que a Natura é uma empresa que se preocupa realmente com pessoas. Aí pensa do ponto de vista você como líder de uma empresa, poder contratar quem você quiser. Do ponto de vista de competência, do ponto de vista de engajamento. Cara, isso faz sua empresa explodir. Você só vai ter pessoas competentes e engajadas trabalhando para você. Isso é resultado, né? Resultado total. É resultado total. Total. Com certeza. Hoje existe várias ferramentas, né? A gente acho que falou um pouco disso no primeiro episódio. Fala um pouquinho dessas ferramentas. Quando você está fazendo o seu trabalho, quais são as ferramentas que você visualiza
para cada empresa é uma ferramenta, porque a gente, por exemplo, eu e a Dani fizemos um trabalho de constelação sistêmica separada, mas com o mesmo objetivo que era UPSEC, né? O ano passado a gente fez um trabalho que realmente fez bastante sentido, né? E eu falo, destravou muita coisa pra gente. Como que é o uso dessas ferramentas no teu trabalho, Pedro? O meu trabalho, Pri, ele tem algumas peculiaridades frente a esse mundo todo, né? Eu parto sempre de um lugar, e é a minha crença, eu não estou falando de jeito nenhum que isso é a verdade do mundo, é simplesmente sou eu. É a minha verdade. De que, para a gente chegar nesse lugar onde a gente acabou de falar, do qual a gente acredita, desse mundo que vale a pena pertencer, que dá vontade de pertencer, isso só é possível através de uma cura. De uma cura interna em cada um de nós. Então, assim, para mim, autoconhecimento é o caminho. Tá? Não é só para mim, né? Muita gente está falando isso. Autoconhecimento é o caminho. Isso significa que eu preciso olhar para as coisas que me impedem de ser a minha melhor versão. Porque se eu forçar a minha melhor versão sem curar isso aí, eu vou ser totalmente direto aqui. É mentira. Você vai criar uma máscara do que você acha que é verdade. E aí não vibra, não funciona. Inclusive os resultados são menores. Tal. Então o meu trabalho é muito assim, legal. Como é que a gente faz esse trabalho de cura dentro dessas organizações? Como é que a gente desbloqueia o coração de uma organização? Como é que a gente desbloqueia o coração de um líder? Para que tudo que a gente intenciona seja verdadeiro. Ele não faça porque ele aprendeu no nível de comportamento. Não, ele é no nível de identidade. O comportamento é natural. Eu estou lançando um curso agora de líderes espiritualizados, que é justamente como é que a gente para de ser um líder com novos comportamentos. Porque, para mim, hoje a gente tem muita teoria de nível de comportamento para líderes. Um líder humano é um líder que coloca pessoas e faz a ação X, Y. Cara, É de fora, né? Tem que ser de dentro, né? Não é verdadeiro. Agora, os grandes líderes que a gente olha como exemplo, não são pessoas que pensaram assim, tem uma ação boa para fazer. Não, aquilo era natural para ele. Então, desse ponto de vista, meu trabalho é muito para de trás daquilo que está bloqueando isso acontecer. Então, é um processo de cura intenso mesmo. Então, aí as minhas ferramentas visam esse trabalho de compreender o que está acontecendo por detrás para que isso aconteça. Quais são essas ferramentas, né? Primeiro que, assim, hoje é tão natural para mim que eu não sei mais se eu penso tanto em ferramentas. Algumas não, muitas vezes eu penso em ferramentas, mas às vezes eu não penso e a coisa funciona igual, né? Porque é natural para mim. Porque, querendo ou não, tem algumas habilidades da psicologia, da psicanálise, que eu estudo muito, que acabam ajudando um pouco a reconhecer padrões, ler um pouco do inconsciente coletivo que tá ali. Tem um trabalho interno meu, porque eu gosto, tá? E não porque isso é necessário dentro das empresas, mas porque eu gosto, que é um trabalho de ciências espirituais mesmo, do ponto de vista de mediunidade, do ponto de vista... E não que eu use, tá? Mas eu tenho uma sensibilidade que eu uso muito, tipo, nossa, estou sentindo uma coisa esquisita aqui. E eu acredito que todo mundo tem. Você entra numa sala e fala, nossa, que clima estranho. É isso. Isso que eu estou chamando de mediunidade aqui. Que aí sou eu, né? Então tem muito do trabalho interno, para que eu possa fazer. Aí eu estou falando pré-ferramentas, né? Antes de usar as ferramentas, tem um trabalho todo que acontece aqui. E aí, quando vai para as ferramentas, a constelação, como você disse, é uma delas, que a gente pode até citar um pouquinho, que a gente usou bastante no trabalho da UPSEC. O Eneagrama é uma das principais ferramentas que eu uso dentro de empresas, porque ele me permite uma ampliação de mapa do que está acontecendo, de processos, e aí dentro dos processos eu consigo entender quais são os pontos de atenção, os pontos onde pode acontecer algum trabalho de transformação. Uso bastante programação neurolinguística, a PNL, mas daí muito ferramental mesmo, do tipo, a hora que eu percebo alguma coisa acontecendo, quais são as ferramentas que eu uso, e aí é ferramenta mesmo, às vezes linguística ou não, de padrões para ressignificar crenças, para ressignificar padrões que eu estou vendo dentro daquela empresa. Aí eu uso algumas ferramentas de programação neurolinguística. E aí dentro da programação neurolinguística, por exemplo, eu posso usar linguagens que usam um pouco mais comunicação com o inconsciente, direto com o inconsciente, e isso eu faço, né, gente? Não estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando... As pessoas acham às vezes que todo mundo fica... Não, é só um jeito de falar, um tom de voz. Olha, procura o que você está sentindo, procura ver o que está por detrás disso. Então esses padrões ajudam a pessoa a ir cada vez mais acessando algo mais profundo.
Eu acho que essas são as principais que eu pego mesmo. Mas, de novo, não é que assim, agora eu estou usando X, não. É muito natural. Assim, Sim, sim. Você acaba sendo um instrumento, né, Pedro? Você é um instrumento, né? Então, assim, eu acho que você se capacitou, né, e continua se capacitando, você está sempre aprendendo, né, para que você fique em serviço né? É exatamente. isso, né? E aí, naturalmente, essas ferramentas são aplicadas, às vezes acho que você nem percebe o que você está colocando em prática ali, ela simplesmente flui, é isso, né? Eu acho que sim, Dani. Eu acho que eu falei para vocês, né? Uma das coisas que eu estou colocando como projeto esse ano, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso esse ano ainda, mas eu quero estar pronto esse ano. Como é que eu replico o trabalho que eu faço para outras pessoas? Como é que eu ensino as outras pessoas a fazerem o que eu faço? Porque tem bastante gente que me pede isso, né? Que lê meu livro, que dá consultoria e quer aprender. E eu já estou mais ou menos criando isso, já tem um certo rascunho do que vai ser, né? Provavelmente vai ser em formato de retiro alguns dias também. E a primeira parte é todo um trabalho de identidade interna. Porque não dá, eu não posso chegar sem presença nenhuma e falar assim, vamos usar constelação sistêmica, e eu não estou prestando atenção no que está acontecendo. Porque se você prestar atenção e tiver um trabalho interno, isso é 80% do caminho. 20% é ferramenta. 80% é um trabalho de preparação interna, de sensibilidade e presença. Eu vou usar o trabalho da PSEC como exemplo, né? Que a gente citou até na nossa outra conversa. Na hora que a gente olha para na apresentação que está acontecendo com a empresa, se a gente está em presença sentindo, legal, fez sentido aqui. Na hora que a primeira conversa que eu tive com vocês, putz, que legal, tem coisa bacana aqui. Na segunda vez que eu fui ver a apresentação e que a gente foi falar do ponto de vista mais prático, dentro de mim, você tem que estar em presença para perceber, senão isso passa batido. Opa, tem alguma coisa que não está conectada, tem alguma coisa faltando aqui. Porque isso que eu estou vendo como apresentação de quem é essa empresa não bate com a conversa que eu tive na primeira vez. Isso é uma sensação que eu tive. Que a gente tem o tempo todo. A gente, todas as pessoas, não sou só eu. Só que você tem que estar prestando atenção e tem que ter isso treinado. Tipo, opa, peraí, tem alguma coisa. Não está batendo aqui. E às vezes isso é muito sutil. No caso de vocês era até mais fácil porque vocês já estão muito conectados. Então facilitou muito o meu trabalho. Só que eu preciso estar num estado interno para fazer isso. Então, inclusive, antes de reunião e depois de reunião, eu tenho sempre o meu pré-processo e depois também o que eu preciso fazer em mim, né? E aí, aquilo, eu falei, opa, tem coisa aqui. E aí, o que eu faço? Aí eu posso usar algumas ferramentas, mas às vezes nem precisa. De novo, 80% do caminho já aconteceu. Mesmo sem ferramentas, eu poderia simplesmente falar, meninas, estou sentindo alguma coisa aqui. Parece que só aqui e isso aqui não estão. Agora até lembrei, né? Aprendi isso muito em ferramentas de. Eu também formo coaches, né? E eu acredito muito nessa ferramenta. Não, essa ferramenta foi colocada hoje. O coach é muito pejorado, né? Aí fora. E lembrei que eu aprendi isso, né? Essas perguntas poderosas é uma ferramenta bastante do coach, né? Eu poderia simplesmente ter feito, meninas, eu estou sentindo isso aqui, que isso aqui não está batendo. Como é que é isso para vocês? Pronto. O trabalho já aconteceu. Pode acontecer de vocês não conseguirem encontrar, e aí eu tenho que usar uma ferramenta mais profunda, de, peraí, que eu vou ter que ver se tem algo no inconsciente delas. Então, aí tudo bem, aí eu vou para uma ferramenta mais profunda. Mas às vezes nem precisa tanta ferramenta, vocês entendem? Que deve, ainda mais se pegar pessoas como vocês já estão conectados, a hora que eu falar isso, que foi o que aconteceu, eu vou falar, acho que realmente está faltando alguma coisa. Pronto. O cliente já despertou, entendeu? Eu só tive uma sensação. Eu só fui um instrumento para que ele se despertasse. Não adianta eu falar, gente, está desconectado, tá? Se a pessoa não sentir isso dentro dela, aí eu vou fazer o trabalho por ela. Não curei ninguém, né? Aliás, ninguém cura ninguém, né? Não permitia a cura que acontecesse. Por quê? Trouxe tudo para mim. Deixa que eu faço. Pô, mas tava uma grande possibilidade de um processo de cura e eu falei, joga para mim. Aí você não ajudou, né? Com certeza. Acho que a gente tem assunto aí para mais uns 3, 4 podcasts. Mas hoje a gente vai encerrar, né? Agradecer novamente ao Pedro Iva aí pela disponibilidade, pela caminhada aí com a gente. Tá sendo muito impactante todo esse trabalho que você vem fazendo com a PSEC e, em consequência, com a Dani e comigo, porque isso movimenta também a gente, né, Dani? Sim, mais uma vez a palavra repetida é transformação, né? É transformador mesmo, Pedro. Gratidão. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo seu trabalho, pelo seu serviço, não
com o UpSec, mas para o mundo. Obrigada, viu? Obrigado, meninas. Obrigado por de vocês também, que de vocês também é lindo. Espero continuar, voltar aqui mais vezes e fazer mais trabalho juntos também. Amigo de jornada. Com certeza. Obrigada, Pedro. Obrigada, Obrigada, Pedro. pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.